Agora, a gente vai para a parte 2, que é o seguinte, é a gente analisar os tratamentos conjuntamente, porque a gente poderia analisar eles separadamente, mas isso não representaria, né? Se a gente analisa isso de forma separada, isso não estaria representando, né, de fato, o interesse lá, vamos pensar, do pesquisador. Porque o pesquisador, ele quer saber, além de tudo, ele não quer saber só qual que é o modelo, né, baseado nas interpretações, mas ele quer saber também qual que é as diferenças, né? Então, as diferenças, a gente pode ajustar, né? Qual que é o modelo que se ajusta quando a gente tem os 3 tratamentos aí discriminados, né? Então, observa que aí, muito provável, acho que vocês vão concordar comigo, que não é um modelo que vai passar uma curva aí, que vai ajustar os 3, né? É muito possível que a gente tenha que fazer, alguém pode pensar, bom, então, como que pode ser uma alternativa? Talvez ajustar 3 modelos, ajustar um modelo para essa mistura, ajustar um modelo para esse, ajustar um modelo para esse, mas daí seriam 3 modelos, né? Não seria um só. E agora, né? Bom, pessoal, então, existe um conceito dentro do modelo de regressão, né? Isso vale também para a regressão clássica, tá? Então, sempre que a gente estuda modelos de regressão lá, uma das últimas coisas é estudar isso, que a gente chama de paralelismo, né? Em paralelismo das retas de regressão. Porque lembra que a gente pode linearizar tudo isso, né? A relação do preditor linear. Aqui a gente está estudando quem? A proporção com relação à dose, né? Então, é óbvio que não vai ser uma relação, uma curva, uma reta. Mas a gente poderia pegar ali, tipo, o log da proporção dividido por 1 menos essa proporção, e a gente teria retas. E a gente poderia pensar, utilizando, né, a linearização. Será que a reta, isso aqui daria uma reta, essa outra reta, né? Então, será que essas retas são paralelas? Pode ser que, dependendo dos dados, essas retas sejam coincidentes, né? Então, ou seja, você tem 3 tratamentos e todos estão mais ou menos iguais, então, coincidentes. Ou pode ser que as retas sejam concorrentes, né? Ou seja, todos partam do mesmo ponto, né? Então, aqui sai uma reta assim, outra sai outra reta assim, outra sai uma reta aqui, né? Ou elas podem ser paralelas em que nenhuma parte do mesmo ponto, né? Não tem nenhum ponto em comum entre elas. Então, essa área é a última coisa que eu deixei escrito aqui, ó, tá? Né, que vem depois aqui, que é a que a gente chama de paralelismo entre retas do modelo de regressão logística, tá? Vamos pensar na regressão logística, tá? Não vamos pensar aí, não vamos pensar em outras. Poderia fazer do Probito? Poderia, tá? A gente pode fazer essa análise com o Probito e com o complemento log-log, tá? Só lembrando uma coisa, pessoal, não é porque o melhor modelo foi o Probito, quando a gente estudou só um recorte desses dados, né, que foi o recorte dos dados de BHC, que significa que vai ser um modelo Probito que vai ser o melhor quando a gente faz a análise conjunta aí dos 3 tratamentos, tá? Quer dizer, a gente teria que fazer tudo isso de novo, tá? A gente só fez esse recorte para recordar um pouco a análise de dados binários, né? Bom, então assim, né, o que acontece? Então, vamos focar aqui na regressão logística, tá? Depois pode ficar para exercício aí, vocês fazerem a mesma coisa, mas para o Probito e para o complemento log-log. Então, o que acontece? Então, assim, na área experimental como um todo, né, não só nessa parte de toxicologia, é muito comum aí a comparação da eficiência dos produtos que se tem, né, que são fungicidas, inseticidas, herbicidas, medicamentos, né, ou tratamentos em si. Então, vamos considerar, e aí como que a gente faz essa comparação, né? Não é só saber, por exemplo, no caso lá da entomologia, né, que estuda essa questão dos insetos e tal, qual é a proporção que vai matar 50% deles, mas também observar a eficiência, né? Saber quando um é melhor do que o outro e tal. Então, vamos imaginar um modelo de regressão, tá? Logístico com uma única
variável quantitativa, x, uma única covariável, né? Que pode ser o dose ou o log da dose, depende de como o experimento foi feito, tá? E a gente tem aí vários produtos para ser testados, né? Então, você tem, quando a gente fala de K produtos, né, que significa que a gente tem aí, por exemplo, K tratamentos, sei lá, K inseticidas, K medicamentos, né? E assim vai. Então, a gente pode considerar, ou seja, se a gente está nesse formato, a gente pode considerar, né, imagina que o modelo está linearizado, né? Tinha que aumentar as bandas aí, mas não vou mexer nisso aí não, tá? Então, assim, quando a gente, olha só, quando a gente pegou aqui essa proporção, né? Proporção dividido por 1 menos a proporção. Então, a gente começa a observar aqui, ó, por exemplo, a gente poderia traçar aqui, ó, né, poderia ser linearizado, né? E a gente poderia pensar, ó, será que essas retas aqui, elas são paralelas, elas são concorrentes, né? Ela está saindo tudo de um único ponto, ou elas são coincidentes, né? Então, no modelo de regressão clássico, se utiliza muito isso, tá? E a mesma ideia vale aqui, né? A mesma ideia vale aqui, tá? Então, o nome aí, retas, é atribuído, que vem lá da regressão clássica, né? Então, assim, a gente pode considerar alguns modelos para isso, né? Então, a gente pode ter um modelo de retas concorrentes, né? Então, tem que relembrar o que é uma reta concorrente na matemática, que elas possuem um único ponto em comum. Por exemplo, né, elas possuem um único ponto em comum, né? Essas retas concorrentes. E deixa eu só observar uma coisa, né? E as retas paralelas. As retas paralelas são aquelas que não possuem nenhum tipo de ponto em comum, né? Você não vai ter um ponto em comum entre elas, tá? A concorrente você já vai, né? E você tem também as retas coincidentes, né? Você tem as retas coincidentes em que nós temos o quê? São aquelas que possuem, todos os pontos coincidem, né? Isso daí na matemática é isso. Então, o que acontece? Nas retas coincidentes, o que significa? Como que a gente pode produzir retas coincidentes? Vamos imaginar lá. A gente possui retas coincidentes quando o quê? Quando o coeficiente aqui linear e coeficiente angular da reta são iguais para todos os casos, né? Então, independente do I e do J, tá? Que a gente está pensando que o I é a iésima dose e J é o que J vai de 1 até K produtos, tá? Então, pode ser o número, né? O número de tratamentos, poderia ser, no nosso caso, 3, né? Que a gente tem lá as 3 doses, os 3 inseticidas diferentes, né? Poderia ser isso. Então, independente para o número de o número de doses, né? E o número de tratamentos ali, você tem os mesmos coeficientes, né? Porque isso vai indicar o quê? A mesma reta, tá? A mesma reta. E a gente imaginaria no gráfico aqui, a gente imaginaria que seria uma reta, né? Ou uma curva, tá? Se a gente pensar no modelo logístico, isso seria aqui uma curva, tá? Uma curva que ia se ajustar para os dados, tá? A gente pode também pensar em retas paralelas, né? Retas paralelas, pessoal, a gente tem o quê? Retas paralelas, a gente teria algo mais ou menos desse tipo, né? Retas paralelas, a gente já tem, ó, para cada dose, né? Para cada dose aí, para cada produto, vamos dizer, para cada tratamento, né? Ou inseticida, a gente teria o mesmo coeficiente angular, né? Para a gente ter retas paralelas. Porém, os coeficientes, os beta zeros, né? Os interceptos, o coeficiente linear, não necessariamente precisa ser o mesmo, né? Não necessariamente
precisa ser o mesmo, tá? Então, por exemplo, você tem lá aqui eu chamei de alfa, né? Um alfa J. Então, você vai ter o alfa 1 vai ser para um determinado beta 0, um determinado intercepto. Um alfa 2 seria um outro intercepto. O alfa 3 seria o outro intercepto, né? Mas ela tem o mesmo coeficiente angular, ou seja, essas retas, entre aspas, esse modelo fica paralelo, né? Então, é como se a gente imaginasse aqui, ó, aqui tivesse né, um intercepto, um outro intercepto e um outro intercepto. E aqui você tem uma reta paralela aqui, uma outra aqui e uma outra aqui. Né? Parece talvez mais condizente, né? E as retas concorrentes são aquelas, né, são aquelas, o seguinte, que elas possuem, né, tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear diferentes, né, as concorrentes. Elas têm um ponto em comum entre elas, né? Elas têm um ponto, elas são concorrentes, né? Pode ter um único ponto em comum, tá? Né? Ou pode ter, pelo menos, se a gente pega 2 a 2, vai ter um ponto em comum, tá? Claro que você não vai achar, vamos pensar aqui que seriam, imagina retas paralelas 2 a 2, tá? Não seria, todas vão passar pelo único ponto, né? Se você pega 2 a 2. Então, nesse caso, você vai ter tanto o intercepto quanto o coeficiente de regressão, né? O coeficiente angular aqui da reta, eles serão diferentes. Tá? Eles serão diferentes, né? Então, para cada tratamento ou para cada inseticida, no caso, você vai ter um beta 0 diferente e também você vai ter um coeficiente de regressão aqui, né? Diferente, tá? Que seriam, né? Então, você pode ter uma reta aqui, uma outra que corte aqui e uma outra que corte a outra para cá, né? Então, ou seja, você pode ter por exemplo, uma que passa aqui, uma outra que passa de assim, né, subindo, e uma outra que passa cortando mais para cá, né, mas que pega as duas, né, sei lá. Aqui dá para ver nesses dados que estão bem discriminados, né, parece, ó, o primeiro tratamento, do segundo, do terceiro, né, ainda que o segundo e o terceiro estão meio parecidos. Mas tem casos, pessoal, que você não consegue distinguir, tá? Tem casos que você não consegue distinguir, que tudo isso daqui fica uma mistura que você não consegue distinguir. Aqui, né, dá uma suspeita de que o modelo de retas paralelas seja melhor, tá? Porque você vai passar uma curva para cá, outra curva para cá, outra curva para cá, tá? Então, esse seria a ideia, né, ou o formato para a gente analisar dados, estudos dessa natureza, tá? Estudos dessa natureza, né? Então, vamos voltar lá para o R e tentar ajustar isso, tá? Então, vamos lá, né? Então, quando a gente vai para a segunda parte do problema, que é a parte que nos interessa, cadê? A gente está aqui. Então, primeiro a gente tem lá o gráfico de dispersão, né? Que é esse mesmo aí, tá? Está aqui o gráfico. E a gente vai considerar agora o ajuste 4, o modelo de retas coincidentes, ou seja, sem efeito, né, retas coincidentes é sem o efeito de tratamento, tá? Ou seja, né, as coincidentes, deixa eu ver se é esse que está aí, tá? Deixa eu apagar aqui. Coincidentes é aquela que vai ter uma única reta, então não tem um efeito de tratamento, né? Não tem um efeito de tratamento. Depois, a gente vai considerar o ajuste 5 como o modelo de retas paralelas. Então, esse de retas paralelas, a gente tem um efeito de tratamento. Por quê? Porque é o beta, né? Lembra? Você vai ter o beta, um beta para todos eles, né? Multiplicado pelo log da dose. Então, né? Você vai ter um efeito de tratamento, né? Para o tratamento 1, para o I1, né? Para o tratamento 2 e para o 3, né? E apenas a gente vai ter no intercepto como se fosse um modelo aditivo, tá? Então, desculpa, vai ser, um efeito de tratamento no intercepto, né? Porque vamos voltar aqui, ó. Você tem um efeito de tratamento aqui, né? Aqui que o efeito da dose está aqui, está no beta, em todos. Mas, né, está em todos os betas aí, mesmo que seja esse beta J.
mas o efeito de tratamento a gente vai observar aqui, né, o efeito do inseticida, porque o J vai de 1 até 3 para nós, né? Tem os 3 inseticidas. Então, o efeito, a diferença dessas, que vai mostrar, a diferença dos modelos está justamente na diferença dos betas, tá? Então, ele é escrito como que a gente escreve isso? Por meio de um modelo aditivo, tá? Então, é um modelo aditivo que a gente vai estar escrevendo isso. E o ajuste 6 é o modelo de retas concorrentes, né? Então, a gente, sem considerar, então, o efeito de tratamento somente aí no intercepto, né? Ele vai estar no intercepto, ele vai estar associado à dose, né? E aí ele vai configurar um modelo multiplicativo, tá? Um modelo com efeito aí que vai ter a interação também, né? E vai ter a interação, vai ter uma interação aí, tá? Entre o tratamento e dose, tá? Entre tratamento e dose, né? Bom, então vamos começar com o modelo mais simples, que é o modelo de retas coincidentes. Então, o modelo de retas coincidentes, a gente está usando a regressão logística, tá? É aquele que a gente ajusta uma única reta na escala lá do preditor linear para os 3 tratamentos. Então, a gente foi lá, ó, ajustou para todos os dados agora, tá, pessoal? Ajustou. Vamos lá, a gente vem, faz o summary, né? E é isso aqui que a gente obtém, ó. Então, aqui você tem, então, um intercepto para todos, né? E você tem uma dose também uma estimativa, né, para as doses aí, né? Então, ou seja, não tem efeito de tratamento aqui, tá? Então, o que a gente observa, ó, está com muito problema, né? Está com muito problema. Extremamente diferente, já dá para observar que esse modelo não é adequado aos dados, né? E a gente poderia observar só olhando os dados, seria uma sigmoide passando aqui, ó, bem aqui no meio, tá? Bem aqui no meio, ó. Então, não tem muito sentido utilizar esse tipo de modelo. Então, a gente vai agora, né, vamos adicionar o gráfico aí para vocês darem uma olhada, tá? Então, fazendo aqui predito 4, né, é a mesma ideia que a gente já fez anteriormente, tá? Vamos, em vez de um black, vamos colocar um blue, né, aí. Então, olha só, ajustando aí, vamos adicionar o modelo, olha como que vai ficar o modelo. Aí, ó, uma curva que passa ali no meio, né? Então, a gente observa que os resíduos estão bem espalhados, né? Se você pensar que os valores ajustados ou preditos, eles estão aqui no meio, né? Você vai ter resíduos muito altos e tudo mais, né? Tá? Visualmente, a gente vê que não é um modelo que se ajusta bem. Tá? Então, agora a gente vai para os outros, né? Primeiro, um modelo de retas paralelas, né? Que é, vamos dizer assim, um modelo intermediário, tá? De retas paralelas, né? É um modelo aqui intermediário, onde a gente tem um efeito de tratamento no intercepto, né? A gente tem um efeito de tratamento aí, aqui, no intercepto. Então, para isso, a gente ajusta dessa maneira, tá? O modelo, ele é aditivo, né? Então, quando você faz aqui, ó, o modelo aditivo, ele vai te dar o modelo das retas paralelas, tá? Então, fazendo esse ajuste 5, né? E indo pelo summary, ó o que apareceu lá no summary, ó. Então, o que a gente tem, ó? A gente tem uma mesma dose, tá? Uma mesma dose, né? Porque, lembra, não tem efeito de tratamento na dose, né? No caso aí dos inseticidas, e a gente tem os efeitos, né? Em cima entre aspas, ali do intercepto, né? Daquele alfa J vai estar o efeito. Então, você tem que o tratamento para o DT, para o outro, né? Então, você tem aqui que é tudo significativo aqui, tá? Que vai ser tudo significativo aí, né? Então, aqui você vê, olhando para esse modelo, né? Que são as estimativas, você vê que tem eles são significativos, né? Esses modelos, né? Então, os modelos estão aqui, né? Então, você vê
aqui só para dose, mas você vê aqui, né, ó, a estimativa para esse caso, a estimativa para esse. E quando você olha na deviância residual, você já observa, ó, que isso aí já está um pouco mais próximo, né? Aquele outro modelo estava 246, a residual, a deviância residual, e os graus de liberdade, acho que era, agora eu não lembro, né? Diferente desse. Tá? É um pouco diferente desse, né? Mas estava uma diferença muito grotesca. A gente pode até comparar pelo AIC, né? Aquele AIC acho que estava na casa de 300 e alguma coisa, e aqui você tem 92,7, né? Então já é um modelo, parece que mais plausível. E a gente pode observar isso quando a gente faz o ajuste desse modelo aqui, tá? Então, ajustando esse modelo, né? Então a gente faz aqui, ó, o grid, né? Agora é um novo grid, tá, pessoal? Eu vou chamar de grid trat, porque eu vou usar essa função, ó, para expandir o grid, aquele que a gente já tinha, né? Só que para os 3 tratamentos, tá? Só que considerando aqui, ó, os 3 tratamentos, né? Então vai ficar algo desse tipo aqui, tá? Vai ficar algo desse tipo, ó. Expandir os grids, o grid basicamente 3 vezes, né? Então, a gente tem os nomes dos grids aí, né? Se você pegar aqui, ó, names, grid trat, né? A gente vai ter esses 2 aí agora. E aqui é fazendo o ajuste para o modelo, achar o valor predito para o modelo 5, tá? E novamente, aí, constituir um novo conjunto de dados, né? Agora, o que acontece, né? Na hora de plotar esses valores preditos, eu só vou pegar a segunda coluna, ó. Eu vou pegar só a segunda coluna do grid trat, né? Olha, que tem a coluna aqui do grid L12, né? Que nós já tínhamos, e a gente tem esse daqui, né? E a gente pega esse daqui, tá? Então, é isso aqui que a gente está interessado, né? Se você compilar isso, ó, vai dar só os valores associados aos tratamentos, tá? Aos tratamentos aí. Né? Vamos aumentar aqui. Bom, então, né, rodando tudo isso aqui, tá? Isso daí é só para a gente montar o plot. E, novamente, e agora aqui eu vou fazer, vou criar um modelo em que vai ajustar, então, 3 retas, né? Vai ajustar, então, uma reta para a mistura dos 2 inseticidas, para o BHC e para o DDT, tá? Então, a gente vai ter 3 curvas, né? 3 gráficos aqui, tá? Então, aqui no ggplot, eu vou tomar esse H0, né, que a gente chamou como esses daqui, né? A gente chamou como os dados inicialmente, tá? Nessa segunda parte do problema. Então, a gente vai adicionar isso, uma linha, né, pegando aqui, ó, o subset do BHC, né, com os valores preditos do modelo 5. Depois, eu vou chamar, ó, isso aí de red, né, BHC, para o DDT green, né, e para a mistura aqui, o blue. Então, olha só como que vai ficar esse ajuste aí. Então, ajuste, vamos pegar aqui, deixa eu fazer esse X então tá aqui o ajuste, pessoal. Então esse é o ajuste, né, indo pelo modelo de retas paralelas, tá? Então, claro que se a gente linearizasse, é como se ficassem, não iriam ficar curvas, iriam ficar retas, uma reta aqui, né, outra reta aqui, outra reta aqui, tá? Então, seriam 3 retas aí paralelas, e as diferenças entre elas, né, seria justamente quem? O beta zero, né, seria o intercepto dessas retas, tá? Seria o intercepto dessas retas aí, né? Justamente isso seria, a diferença seria isso, ou seja, a gente está colocando efeito de tratamento, o efeito de tratamento está bem aqui, né? Está no intercepto, tá? Não na dose, né? Não, o efeito de tratamento não está entrando nas doses, né? Senão, essas retas não eram para... Ela observa que os modelos não se cruzam em nenhum momento, né? E nem próximo, se a gente olhar essas duas, ó, que são bem próximos, né? Que a gente já suspeitava
que o BHC e o DTT, ó, observa, eles têm valores muito próximos, né? Então, observa que está aparecendo duas curvas, entre aspas, aí paralelas, né? Se a gente pudesse falar isso, né? A inclinação é diferente e vai fazer com que essas retas possam se cruzar de alguma maneira, né? Uhum. Tá? Legal. Beleza. Bom, então, assim, beleza. Então, essa é a ideia das retas paralelas, mas vamos avaliar a possibilidade do modelo de retas concorrentes, né? Então, as retas concorrentes, agora entra essa parte da interação, né? Entra a parte da interação, porque você vai ter justamente, você pode ter diferentes inclinações, né? E você pode ter diferentes coeficientes lá lineares, né? Ou seja, os interceptos ali, né? Pensando nas retas, tá? Então, é por isso que entra um efeito multiplicativo, tá? Então, ou seja, seria um modelo mais completo, o de retas concorrentes, né? Então, ou seja, ele é multiplicativo e a gente ajusta isso na escala do preditor para os três tratamentos, tá? Então, realizando essa análise aqui, só lembrando, tá, pessoal, que a gente está na regressão logística, né? Regressão logística, tá? Por que a gente está fazendo esse tipo de problemática? Porque a gente quer saber não só o quanto a dose, o aumento da dose influencia na morte, né, na proporção da variável resposta, né, da proporção dos insetos, mas também se há diferença entre eles, né, entre esses inseticidas, entre os inseticidas né, que foram aplicados ali via uma dose. Então, beleza, ó, aqui a gente tem um ajuste, e quando a gente vem aqui para o summary, né, então, no summary, a gente obtém tudo isso daqui, né? Então, a gente obtém, a gente vai ter, claro, a gente tem, então, a dose aqui, tá? De forma, você tem a dose, mas você tem também, ó, o tratamento, né? Já aí associado aí ao DDT, o DDT mais BHC, que é a mistura, e a interação, né? Dose e os tratamentos. Por quê? Porque isso vai significar, né, que você pode ter o que para cada dose, né, está associada ali um tratamento, né? Então você tem esse efeito de tratamento, ele entra tanto ali no coeficiente que vai de inclinação, tanto no coeficiente que é o intercepto, né? Só que aqui a gente já vê algumas questões, né, algumas não significâncias, tá? Principalmente para isso, a gente vê que é muito possível, né, pelo fato dessas interações não darem significativo, né, e o resultado que mais está dando significativo é o quê? A dose sozinha, né, se a gente fosse avaliar, e o efeito da mistura aqui, né, dos dois, ou seja, olhando para isso, né, dá a entender o seguinte, parece que quando a gente olha para esse modelo especificamente, se a gente não tivesse feito os outros, né, começasse por esse, a gente já poderia suspeitar que a inclinação talvez fosse a mesma, né, porque quando você coloca inclinações diferentes, né, que estaria traduzido nessa forma de interação, esses parâmetros associados a isso, né, não são significativos, né? Então, o que dá a entender que talvez aí, ó, a inclinação seja a mesma, né? Isso já poderia descartar de cara o modelo de retas concorrentes, tá? Apesar de que não é um modelo tão ruim, né? Se você olhar pela deviância residual, ó, ele dá algo relativamente, né, próximo dos graus de liberdade, tá? Só que pelo AIC, né, a gente vai ver que é um modelo que é muito superior ao primeiro modelo de retas coincidentes, mas de retas paralelas ele vai deixar um pouco a desejar, tá? Então aí a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Vamos lá adicionar, né? Eu vou construir então o gráfico e agora adicionar o modelo de retas concorrentes. Então vamos ver como que vai ficar. Então, vamos só colocar maior aqui.
né? E ele fica dessa maneira. Assim, talvez não dê para a gente notar muita diferença, tá? Mas a gente observa, olha como que isso daqui um está mais próximo do outro, né? Dizendo que isso, eles podem, né? Talvez aqui, ó, eles podem, né? Pensando nessa curvatura vindo para cá, tá? Se isso fosse possível continuar, né? Isso aqui coincidir em algum momento ou lá na frente, quem sabe, né? Então, assim, você observa que isso daqui não está indicando uma mesma distância, né? Uma mesma distância. São distâncias, ó, que podem ser. Talvez nesse caso não dê para visualizar muito isso, tá? Mas o que você imagina quando pensa em modelos com retas concorrentes? Você imagina que o efeito do tratamento, no caso, né, tá? Tanto no intercepto quanto associado à dose, né? Então, é por isso que você faz o efeito, por isso que o modelo é multiplicativo, com interação, porque você acha que tem uma relação entre o efeito de tratamento, ele está associado à dose, então você tem que fazer um modelo mais completo, né? Como o de retas paralelas, o efeito está somente no intercepto, então é um modelo aditivo, né? Que você coloca a dose e o tratamento. E para retas coincidentes não tem efeito de tratamento, então você só ajusta com a dose, mesmo que vai produzir um único gráfico, tá? Bom, e aí vem a comparação, né? A comparação a gente pode usar a nova, né? O comando da nova para fazer, né? Que isso vai... porque, assim, como eles são modelos encaixados, então a gente pode estudar pelo teste aí da razão de verossimilhança, né? Que, utilizando o teste Q quadrado. Então, você pode fazer essa comparação aqui, né? Então, fazendo isso, né? O que a gente tem? Lembra, essa daqui, fazendo esse comando nova, ele sai, só recordando, né? A tabela da análise da deviance. E nós temos aqui os três modelos, né? Nós temos o modelo 1, que é o modelo de retas coincidentes, o de retas paralelas e o de retas concorrentes. Então, os graus de liberdade mudam, né? Porque aqui a gente tem 18 graus de liberdade, tá? E para esse modelo aqui, ó, a gente vai ter quanto? O modelo 1 a gente só tem 2 parâmetros, então é por isso que tem 16, né? Lembra que os graus de liberdade aqui, né? Os graus de liberdade residuais, eles são dados por quem? Pelo modelo saturado, que é o número de parâmetros igual ao número de dados, né, que seria 18, menos o número de parâmetros no seu modelo. Então, o modelo 1 só tem 2 parâmetros, né, que é o beta 0 mais o beta 1. Vamos pegar aqui no caso do exemplo, que é o alfa e o beta. Tá? Só para constar. O modelo 2, ele já tem quantos parâmetros? Ele já tem 4 parâmetros, né? Porque você vai estar associando 3 parâmetros, ó, 3 parâmetros vai estar associados aqui, né? Porque você tem o I, o J aqui está equivalendo, são os 3 tratamentos, né? Então você tem um alfa 1, um alfa 2 e um alfa 3, mais o efeito, né, da dose, tá? Então são 4 parâmetros. Enquanto que o modelo de retas concorrentes vai ter quanto? Vai ter 6, né? Que são 3 aqui e 3 aqui, tá? Então, serão 6, né? Então, assim, dessa forma, a gente tem, por isso que fica 16, 14 e 12, tá? Aqui estão, então, a deviance residual, né, do modelo 1, do modelo 2 e do modelo 3. Então, a gente observa o quê? Que essa deviance está muito alta, né? Esses outros dois aqui estão mais próximos, tá? Então, já daria para pensar que o modelo de retas coincidentes estaria descartado, né? E a grande comparação seria justamente aí, né, entre os dois últimos modelos, né, o de retas paralelas e o de retas concorrentes. Esses graus de liberdade aqui, esse DF, é em relação a um modelo com o outro, né? Então, aqui não tem nada porque é o primeiro modelo que a gente está trabalhando. Então, esse 2 refere-se o quê? A diferença, né, desse menos esse, tá? 16 menos 14, por exemplo. Ou
o primeiro modelo tem dois parâmetros e o modelo 2 tem 4 parâmetros, então tem uma diferença de 2. Assim como no outro caso, né? Quando a gente compara o modelo 2 e 3, o modelo de retas concorrentes possui 6 parâmetros, e o modelo de retas paralelas possui 4 parâmetros, então dá diferença de 2. Aqui a gente tem a deviance, né? A gente tem aqui a deviance, que é, na verdade, o quê? É a deviance que a gente está comparando, a deviance lá escalonada, né? É a deviance que a gente está comparando para fazer o teste de hipóteses, né? Então, essa aqui seria uma diferença, né, entre esse valor de 225, na verdade, o nome deviance seria o quê? É a diferença entre as deviances, né? Então, esse 225 é o quê? É 246 aqui, ponto 8, menos 21,2. E isso foi significativo. O que indica isso aqui ser significativo? Quer dizer que o modelo de retas paralelas, né, ele é diferente, né, do modelo de retas coincidentes, ou seja, é o melhor modelo aqui, tá? Então, aqui ele é significativo. Quando a gente vai para o outro, esse 3,39 é a diferença entre essas duas deviances aqui, né, o 21,2 e o 17,8. Então, aí você pode pensar, será que isso aqui tem alguma diferença significativa? E não teve, né? E não teve. Dizendo que entre o modelo 2 e o 3 não tem diferença. Então, é melhor, evidentemente, a gente continuar com o modelo 2, porque é um modelo mais parcimonioso, né? Ele tem menos parâmetros, então, consequentemente, ele vai se ajustar melhor aos dados aí, né? Não tem diferença entre essas deviances aí, tá? Então, é uma forma da gente analisar aí de uma forma mais, vamos dizer, estatística, né, sem ser no ponto visual ali, ou olhando para os summaries, ou olhando de algo simplório, né, que seria só olhar o AIC para ver qual que é o melhor modelo, é realizar a tabela da análise da deviance. Porque com a tabela da análise da deviance, a gente consegue tirar vários resultados, explicar isso de várias maneiras, né? Então, é algo que nos traz muita informação do ponto de vista de análise estatística, tá? De análise estatística, né? Aqui tem algumas considerações, né, que a gente pode também fazer, tá, pessoal? Você pode pegar aqui e fazer, ó, o AIC, né, deles. A gente vai ver que o melhor AIC ainda é o modelo o modelo 5, tá, o ajuste 5, aqui tá, esses DFs são justamente aí as penalizações, né, que vai penalizar somente 2 parâmetros, aqui 4 e aqui 6 parâmetros, tá? É possível também testar a qualidade do ajuste, né, do melhor modelo. Então, o ajuste o melhor modelo foi esse daqui, tá? A gente poderia captar aqui, então, né, a deviance residual, né, mas eu acabei copiando e colando aqui, tá? Copiando e colando, então, achando o p-valor, né, da deviance residual com 14 graus de liberdade aí, né, que seria os graus de liberdade do resíduo. Então, a gente tem um p-valor de 0,094, que indica um bom ajuste, né, quando a gente pensa no ajuste aqui, né, de retas paralelas, tá? Que seria, só para a gente, esse ajuste aqui, né? Que seria esse ajuste aqui, tá? Um ajuste de retas paralelas aí. O que mais? A gente pode, aqui eu fiz de uma forma preliminar, pessoal, os resíduos, tá? Então, a gente pode analisar aqui os resíduos, né? Essa função aqui, o plot, nos ajuda a ter lá os valores ajustados, né? Os valores, vamos pegar aqui, ó, os valores ajustados, os resíduos por valores ajustados, né? Ver o quão próximo isso está da distribuição normal, né? Avaliar algumas medidas de diagnóstico, tá? Mas, às vezes, não é tão simples avaliar isso, tá? Então, assim, o que a gente pode observar aqui, ó? Aqui parece que está aleatório, né? Que parece que essa distância, ó, resíduos versus valores ajustados, né? Valores preditos, tá? Não parece nenhuma tendência.
apesar que tem 3 pontos aqui identificados, ó, o 3, o 11 e o 7. Né? Quando a gente vai para os resíduos padronizados aí, de Pearson, né? Tirando a raiz quadrada para pegar os valores positivos, né? Também a gente não vê uma tendência, tá? Alguma tendência sobre isso. Mas tem ainda esses 3 pontos, né? Que a gente precisa, então, dar uma investigada. Aqui parece até que ele vai seguir distribuição normal, né, pessoal? Ó, só olhando aqui, esse plot, né, sendo feito pelo resíduo padronizado de Pearson, né? Então, ó, parece que segue distribuição normal, né? Apesar que não teria essa necessidade aqui. Só que quando a gente vem para o ponto de alavanca, né? E aqui estão as distâncias de Cook, né? Quer dizer, a distância de Cook que está dada por esse tracejado, lembra? A distância de Cook é uma medida de influência, né? A gente pode tentar verificar por ela se existem pontos influentes. Então, assim, aqui está o gráfico do ponto de alavanca, né? Então, é os resíduos de Pearson aí padronizados pelo leverage, pelo ponto de alavanca. Então, o que a gente observa, pessoal, aqui? A gente observa que a grande maioria dos pontos, né, a gente tem 3 pontos destacados, que estão destacados em todos os gráficos, a grande maioria está aqui dentro, né, dentro das faixas aqui da distância de Cook. Né? Então, assim, tem um ponto que está passando, que é o 3, ó. O 3 pode ser sugestivo de um ponto de alavanca, né, por isso daqui, né, pelo gráfico, e ele pode ser sugestivo, né, como ele está dentro aqui das faixas aqui da distância de Cook, ele pode ser sugestivo também, ser um ponto influente, tá? Então, é algo que a gente tem que avaliar, né? Só que assim, às vezes, pessoal, esses gráficos, eles ajudam, mas às vezes a gente não consegue entender nada. Então, assim, dentro do pacote CAR, da biblioteca CAR, tem uma função chamada Influence Index Plot. Então, você vai fazer o plot da distância de Cook em relação desculpa, você vai fazer a distância de Cook em relação aos índices, né? Aos índices, como os dados foram ordenados. Então, é possível a gente ter essa ideia, tá? Né? Usando esse comando aqui, ó, usando essa função, ó. Influence Index Plot. Então, a gente só tem que dizer quem que é o modelo, que é o modelo 5. Aqui a gente tem que dizer que a gente está trabalhando vai trabalhar com a distância de Cook, né? E aqui eu coloquei o nome só, tá? Então, se a gente investigar um pouco melhor essa função, né? Vamos colocar aqui, para a gente investigar. A gente tem aqui, então, né? Ó, você pode ver aqui que é da biblioteca CAR, né? Então, aqui dentro, né? A gente pode colocar algumas coisas interessantes para trabalhar, né? Você pode trabalhar com a distância de Cook, você pode trabalhar com a diferença associada à diferença dos betas, né? E você tem outras medidas de diagnóstico aí que você pode estar implementando, tá? Então, aí tem que avaliar esses argumentos aí melhor, né? Então, assim, fazendo esse gráfico, né? Olha só o que a gente tem, tá? Deixa eu colocar um X11 aqui também, só para ficar mais bonito. Então, tem que chamar lá a biblioteca CAR, e a gente tem aqui, ó. Eu não rodei. Vamos rodar aqui, ó. Então, pessoal, tá aqui tá aqui a distância de Cook, né? Então, lembra que a distância de Cook é uma medida de influência que é avaliada pelo aquele likelihood displacement, né? O afastamento da verossimilhança, né? Quando a gente tira um ponto que possa estar influente. Então, você, por exemplo, você tem esse ponto 3, né? Como que ele avalia essa distância de Cook? Ele tira esse ponto, né? Então, você já tem a verossimilhança do modelo com todos os pontos, e vai estudar a diferença entre a verossimilhança com todos os pontos menos a verossimilhança sem esse ponto 3.
né? Então, aqui, os pontos destacados, né, você observa aqui que é o 3, né? Lembra que o 3, naquele outro gráfico nosso, né, nesse gráfico aqui, ó, olha só, o 3, ele está aqui, né, ó, dentro das bandas, então está indicando que ele pode ser um ponto de alavanca e ele realmente pode ser um ponto associado a uma significância ali, né, da diferença das verossimilhanças com e sem aquele ponto, tá? Então, é algo importante fazer o quê? É algo importante analisar, né, retirar esse ponto, né, o 7 não, mas o 3 sim, analisar esse ponto, analisar os dados, né, o conjunto, desculpa, analisar o modelo sem esse ponto e verificar se tem muita diferença, se tem uma diferença aí com relação às estimativas do beta 0 e do beta 1. Se for uma mudança grande, né, por exemplo, aumentou 50%, 30%, o valor ou diminuiu, né, do beta 0, do beta 1 aí, tá, para simplificar, então, quer dizer que é um ponto extremamente influente, né, é um ponto extremamente influente, tá? Tá ok. Outro caso que a gente pode fazer é utilizar aqui, né, os resíduos estudentizados, tá, para avaliar pontos influentes, né? Então, você pode pegar e fazer esse gráfico, tá? É um gráfico, ó, que ele também, né, agora aqui pegando dos resíduos, então ele vai pegar os resíduos, que vai aqui de -3 a 3, mais ou menos, né, e vai mostrar esses pontos. Então, esses pontos podem ficar, então, acima do zero e abaixo do zero. E é evidente que quanto menor são essas hastes, tá, pessoal? Vamos imaginar assim, quanto menor essas hastes, quanto mais próxima do zero, menor, né? Significa que não tem pontos influentes. Então, aqui só estar estudando aqui, né, os resíduos padronizados em relação, né, para verificar se isso é um ponto influente, tá? Então, você plotar os resíduos. Aqui está escrito estudentizados, tá? Mas é um sinônimo de padronizado, tá? É um sinônimo de padronizado. Com relação à ordem, né? Então, ou seja, aqui são os pontos, né? Os pontos que a gente tem dos resíduos, e a ideia é que ele fique em torno do zero, mas você vê pelo menos o 7 aqui, né? O 3, ó, o 3 aparecendo aqui de novo, né? Então, esse ponto 3 é algo que a gente precisa avaliar, tá? Né? Bom, então, o que mais? A gente pode estudar lá os resíduos quantílicos, né? Então, os resíduos quantílicos, a gente necessita daquela biblioteca lá em cima, né? Aquela StatMod. Então, para usar essa função, ó, que residuals, né? Que são os resíduos quantílicos, tá? Então, aqui a gente pode calcular os resíduos, né? E fazer, ó, um plot dos resíduos em relação à ordem deles, né? Então, olha só. Aqui, então, estão os resíduos, né? Aparentemente, vamos colocar aqui só um Cx igual a 1.2 para deixar padronizado, né? Então, ó, aqui, ó, a gente tem... acho que está aqui. Então, a gente tem os resíduos aqui, né? Esse valor aqui a gente pode usar o identify, mas aquele lá deve ser o ponto 3, ó. Identify... Opa! Né? Identify aqui, né? Oh, res. Né? Então, se a gente vier aqui, ó, se vier aqui dá certo, ó. Ah, não, tem que ser aqui. Ó, é justamente o 3, tá? Então, ó, é justamente o ponto 3, esse, né? Tanto os resíduos quantílicos também acusou aqui, né? Um resíduo mais alto aqui. A gente não parece ter uma tendência, mas esse ponto está mais exacerbado, tá? Então, a gente tem que investigar, de fato, esse ponto. E aqui a gente pode avaliar se esses resíduos seguem distribuição normal, porque lembra que uma das prerrogativas do resíduo quantílico, né, aleatorizado quantílico, é que ele tenha distribuição normal, tá? Então, aqui, né, novamente, eu vou chamar de resíduos para diferenciar um pouco.
Tá? Então, aqui fazendo ó, o que é plot, né? O que é norm aqui, ó, e colocando uma linha. Então, olha só, a gente tem aqui, né, dos resíduos quantílicos, esse aqui deve ser o ponto 3 que está escapando. Aparentemente, esses resíduos seguem distribuição normal, né? Parece que os pontos estão próximos da linha vermelha aí, tá? Então, a gente poderia aqui pegar, né, fazer um plot só, tá? Com esses dois, ó, tá? Para a gente investigar, né? Então, aparece esses resíduos serem aleatórios e parece ter distribuição normal. Se quiser tirar prova disso, né, uma ideia é o quê? Uma ideia é fazer o Shapiro, né, também. Você pode fazer aqui o Shapiro-Wilk, né, desses resíduos aí, a gente chamou de resíduos, né, e a gente verifica aqui que realmente segue distribuição normal, né, o p-valor maior do que o 0,05 de nível de significância indica que nós não rejeitamos H0, logo os resíduos aí seguem distribuição normal. Então, assim, o modelo está bem ajustado, tá? A gente só teria que ficar atento com aquele ponto 3, que pode ser um ponto influente, né? Certo? Para complementar, isso não precisaria, tá? Mas a gente poderia fazer, então, com o resíduo componente da deviance, gerar o que é plot, né? Fazer as simulações, né, desse resíduo e colocando, encaixando os envelopes simulados, né? Então, fazendo isso aqui, usando a função HNP, né, que vem do pacote HNP, você coloca o modelo, o print.on true, para ver só o número de pontos fora do intervalo, e ali as especificações do gráfico, tá? Então, a partir disso, ó, o que a gente tem? Então, a gente tem aqui, né, os 18 pontos, ó, geramos aí o componente dos resíduos, né? Então, aqui está a linha, né? E você vê que todos os pontos estão dentro das bandas, né? Do envelope simulado, né? Do envelope de simulação.